Desbravadores chegando aqui, chamaram de Boituva muitas cobras na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, tudo isso vai. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer. Boituva nós sentimos o fanismo, é ótimo teu filho ser. Boa noite a todos. Havendo legal, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho da Bíblia e logo em seguida abrir no hino nacional. Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Eu não me entregastes nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristezas, e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos temor. Havia ao redor, porquanto todos se conluíam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Amém.
Estão presentes todos os vereadores. Passo a palavra ao senhor secretário, a na sessão para que faça a leitura. Senhor presidente, gostaria que consultasse os pares da leitura. O pedido do vereador Celestino está em votação. Os vereadores que concordar podem sentados e discordar serão aprovados. Passo a palavra ao senhor secretário, a paz desse expediente apresentado pelos vereadores e recebido diversos. Gabinete do Governador, Casa Civil. Senhor Presidente, reporto meu ofício número 228, 2003, 19 de agosto de 2003, que serviu para encaminhar requerimento número 51, 2003, do nome do vereador Nivaldo, dessa Casa de Leis, solicitando apuração em eventuais arbitrariedade durante a operação policial realizada em uma propriedade rural do município de Porto Feliz. Sobre o assunto, incumbido o senhor secretário-chefe da Casa Civil de transmitir a Vossa Excelência cópia das informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública a respeito do pleito, ao ensejo e renovo, protesto, estima e consideração. Antônio Floriano Pereira Pesaro, secretário-geral da Casa Civil, em anexo o ofício da Secretaria de Segurança Pública. Gostaria de uma cópia, senhor presidente. Senhora Francina. Ofício número 1805/2004. Senhor Presidente, com satisfação convido Vossa Excelência para participar do seminário regional sobre o Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social, que a Secretaria realizará no dia 13 de agosto no município de Sorocaba, obedecendo programação em anexo. Mauro Bragato, secretário do Estado de Habitação. Daniel Futebol Clube, 16 de julho de 2004. Ilustríssima Senhora Patrícia Cristina Polcino, prezada Senhora, com relação ao ofício enviado por Vossa Senhoria, onde solicita a realização de uma partida de futebol beneficente da equipe Daniel Futebol Clube em sua cidade, vem informar que o mesmo encontra-se em nosso departamento de esportes que cuida do projeto Amigos do Daniel. Informamos que estão sendo programados para o ano 2004 cerca de 20 jogos para cidades ainda não foram definidas. Dado o sucesso do projeto, temos em nosso arquivo mais 2.200 solicitações para a apresentação da equipe. Estamos estudando a possibilidade da realização das partidas extras. Dentre esses pedidos está o feito por esse município, o qual estamos estudando com os devidos cuidados. Vale ressaltar que o Daniel Futebol Clube tem realizado jogos beneficentes em vários estados, auxiliando centenas de entidades assistenciais. O agendamento é feito levando-se em consideração a disponibilidade de datas, localização de shows e compromisso do Daniel, além da estrutura proporcionada pelo município requerente. Desejar, parabenizamos Vossa Senhoria pela iniciativa de buscar soluções que amenizem as dificuldades sociais e apresentamos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Preciosamente, Hamilton Regis Puni Castro, empresário. Convite da Câmara Municipal de Sorocaba. A Câmara Municipal de Sorocaba tem a honra de convidar a Vossa Excelência e digníssima família para participar da sessão solene proposta pelo vereador João Donizete Silvestre em comemoração dos 350 anos da fundação de Sorocaba. João Donizete Silvestre, presidente da Câmara. Ofício número 464. Cedido, senhor. Feira Estadual da Agricultura Familiar e Trabalho Rural. Temos a satisfação de convidar a Vossa Excelência para prestigiar a vossa digna presença na segunda Agrifam, a realizar no dia 13, 14 e 15 de agosto próximo em Agudos.
Soledade, abertura, dia 13 de agosto, sexta-feira, às 10 horas. Atenciosamente, Braz Agostinho Albertino, presidente. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Presidência. Comunicar ao presidente da Câmara Municipal de Boituva, de acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade da Prefeitura Municipal de Boituva, programa parcela no 04, data de emissão dia 28 de junho de 2004, valor R$ 7.692,89. Quantidade de alunos 911. A rede municipal. Atenciosamente, José Henrique Paim Fernandes, presidente. Passo ao senhor secretário a pasta de projeto de lei do Executivo. Ofício número 421 de 2004, Boituva, 12 de julho de 2004. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 33 de 2004, de 17 de julho de 2004, que dá denominação à cancha de bocha Benedito Rolim de Moura. A cancha implantada na rua Capitão Augusto Milé, número 79, Jardim Maria Paulina, em Boituva. Certo, como sempre, contarmos com a atenção dos nobres edis. Ao ensejo, apresentamos nossos agradecimentos, protesto, estima e consideração. Atenciosamente, Edson Zé Marcus, prefeito municipal. O projeto já é encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário a pasta do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei número 18 de 2004, de 6 de agosto de 2004, da denominação Estado Municipal que se especifica. Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. A Estrada Municipal BTV 429 passa a denominar-se Estrada Municipal Três Irmãos, Antônio Miranda, João Miranda e Joaquim Miranda Sobrinho, Joaca. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento ou suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Essas sessões, em 6 de agosto de 2004, Celestino Correia, vereador. Justificativa. Os senhores Antônio, João e Joaquim Miranda, pessoas de tradicional família em nossa cidade e moradores do bairro, merecedores dessa justa homenagem. O projeto já é encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Projeto de lei número 19 de 2004, de 6 de agosto de 2004. Altera o Dia Municipal do Evangelho, instituído pela Lei Municipal 1194/99, de 16 de março de 1999. A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1194/99, 16 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Evangelho, a ser comemorado no terceiro sábado do mês de setembro de cada ano. Artigo 2º. Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal número 1194, de 16 de março de 1999. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento ou suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Essas sessões de 6 de agosto de 2004, Valdemir de Campos, vereador. Justificativa. A necessidade de alterar o Dia Municipal do Evangelho surgiu em virtude da comemoração desse dia coincidir com as festividades do aniversário de emancipação política e administrativa de nosso município. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Projeto de lei número 20 de 2004, de 6 de agosto de 2004.
altera a idade instituída pela Lei Municipal número 393/84, de 7 de novembro de 1984, que institui o sistema de transporte urbano gratuito aos idosos. Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 393/84, de 7 de novembro de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Serão beneficiados com transporte gratuito instituído no artigo anterior todos aqueles indivíduos que constarem na data de sua publicação da lei com a idade de 60 anos completos. Artigo 2º. Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal número 393/84, de 7 de novembro de 1984. Artigo 3º. Despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento ou suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Salas de sessões de 6 de agosto de 2004, Valdir de Campos, vereador. Justificativa. Considerando a aprovação da Lei Federal nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e das outras providências, considerando o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 39 da citada lei, artigo 39. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestado paralelamente aos serviços regulares. Inciso 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Inciso 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Inciso 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária de 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício de gratuidade nos meios de transporte previsto no capítulo desse artigo. Dessa forma, apresentamos a presente proposituras para adequar a legislação local ao que dispõe o Estatuto do Idoso. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário, passo o projeto de resoluções e projeto de decretos legislativos. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2004, de 6 de agosto de 2004. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativos ao exercício financeiro de 1999. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Boituva, administração, o senhor Edson José Marcucho, o substituto legal, o senhor Exaldino Olímpio Gomes, relativas ao exercício financeiro de 1999, consoante a manifestação do Egresso Tribunal e Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu parecer favorável à aprovação das contas do Executivo no processo do Tribunal de Contas número 1632/026/99, exceção feita aos atos porventuras pendentes, apreciação por parte daquela Corte de Contas. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Salas de comissões, 6 de agosto de 2004. Comissão de Finanças e Orçamento. Marivaldo de Campos, presidente. Orley Ivan Cardoso, vice-presidente. Patrícia Cristina Poncini, membro. O projeto de decreto será encaminhado à ordem do dia.
Projeto de decreto legislativo número 22 de 2004, de 6 de agosto de 2004, concede o título de honra ao mérito. O presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao ilustríssimo senhor Luiz Carlos Antoniete pelos relevantes serviços prestados à comunidade boituvense. Artigo 2º. O diploma referente ao presente título será entregue em sessão solene a realizar em data a ser marcada. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta de dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, divulgando-se as disposições em contrário. As sessões de 6 de agosto de 2004, Orley Ivan Cardoso, vereador. Justificativa. Luiz Carlos Antoniete, filho de Luiz Cândido Antoniete e Maria de Lourdes Pereira Antoniete. Seu pai montou em 1964 a oficina mecânica Luiz Carlos, uma das primeiras oficinas mecânicas de Boituva, que até hoje funciona no Cabra Filho. Assim, apresenta essa propositura para o senhor Luiz Carlos Antoniete, que é reconhecido e respeitado pela cidade e é digno de receber esta homenagem. O projeto de decreto será encaminhado à comissão para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário, passo de emendas. Emendas ao projeto de lei número 10 de 2004, de 7 de maio de 2004, altera e acrescenta dispositivos da lei municipal número 1579 de 2004, de 3 de maio de 2004. Emenda supressiva. Suprima-se o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei acima mencionado e da lei municipal número 1579 de 2004, de 3 de maio de 2004. Emenda modificativa. Artigo 1º da lei municipal 1579 de 2004, de 3 de maio de 2004, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica assegurado aos estudantes e residentes do município de Boituva, regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino, o pagamento de meia entrada do valor efetivamente cobrado para ingressos em casas de diversões, para espetáculos teatrais, musicais, circenses, em casas de exibição cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer do município de Boituva. São as sessões de 18 de julho de 2004, Joemir Pereira de Camargo, vereador. Emenda ao projeto será encaminhada à ordem do dia. Passo ao senhor secretário a pasta de pareceres das comissões. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 10 de 2004, de autoria do legislador. Projeto de lei assim especificado, de autoria do vereador Joemir Pereira de Camargo, altera e acrescenta o dispositivo da lei municipal número 1579 de 2004, de 3 de maio de 2004. Quanto ao texto do projeto e emendas, sua redação é legal e está elaborada em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opino pela apreciação deste projeto e emendas oriundos do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Caso for aprovada as emendas supressiva e modificativa, o texto final do projeto de lei 10 de 2004, de 7 de maio de 2004, passa a vigorar com as seguintes redação. Projeto de lei número 10 de 2004, de 7 de maio de 2004, altera o dispositivo da lei municipal 1579 de 2004, de 3 de maio de 2004. A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. O artigo 1º do parágrafo 2º da Lei Municipal número 1579 de 2004, de 3 de maio de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica assegurado aos estudantes residentes no município de Boituva, regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino, o
o pagamento de meia entrada do valor efetivamente cobrado para os ingressos em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais, circenses, em casas de exibição cinematográficas, praças esportivas similares das áreas de esporte, cultura e lazer do município de Boituva. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Excetua-se o disposto nessa lei os eventos de caráter filantrópico. Artigo 2º. Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal nº 1579/2004, de 3 de maio de 2004. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrário. Ao plenário, para deliberar, em nosso parecer, sala de comissões de 5 de agosto de 2004. Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. Parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar podem sentar-se, os que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer das comissões permanentes do projeto de lei número 15/2004, de autoria do Legislativo. O projeto de lei acima especificado, de autoria do vereador Joemir Pereira de Camargo, dispõe sobre a semana de conscientização e combate à violência à criança e ao adolescente no município de Boituva. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado em conformidade com os princípios fundamentais e constitucionais vigentes. Assim, essas comissões, pelos seus membros que abaixo descrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar, nosso parecer. Salas comissões 5 de agosto de 2004. Comissões permanentes. Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, Patrícia Cristina Poncini, presidente, Joemir Pereira de Camargo, vice-presidente, e Josemir Maurício de Arruda, membro. Os pareceres das comissões permanentes estão em discussão. Estão em votação. Os vereadores que concordarem podem sentar-se, os que discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a pasta de requerimentos. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boituva. Requerimento número 72 de 2004. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, vem respeitosamente dentro da legislação vigente e atendendo às normas legais dessa Casa de Lei, expor e requerer. Na edição número 890, de 25 de junho de 2004, o jornal Cidade de Boituva publicou uma matéria onde destaca: Prefeitura aluga 5 caminhões pelo preço de 7,0 km. O teor da matéria relata que a Prefeitura aluga de terceiro 5 caminhões ao custo de R$ 2.500 por veículo e durante 4 anos teria gastado R$ 600 mil, dinheiro suficiente para a aquisição de 7 caminhões zero. Diante de tal relato, requer a Vossa Excelência, após ouvir os pares, ser suficiado ao Senhor Prefeito Municipal requerendo: primeiro, informar o valor mensal gasto com alocações de caminhões no período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de julho de 2004, bem como os nomes dos locadores dos referidos veículos. Sala sessões de 5 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 72/2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar podem sentar, os que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento número 73 de 2004. Senhor Presidente, prezados vereadores, no dia 2 de agosto, esse vereador não compareceu à sessão ordinária realizada nessa Câmara Municipal às 19 horas, por motivo de saúde, conforme comprova o atestado médico em anexo. Assim apresenta
apresentam este requerimento a fim de ser aprovado pelo plenário em cumprimento do que dispõe no artigo 4º, parágrafo único da Lei 1329/2001. Nesses termos, pede deferimento às sessões 6 de agosto de 2004, Valdir de Campos, vereador. Requerimento número 73/2004, da autoria deste vereador, está em discussão. Está em votação. Vereadores que concordaram com sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva. Requerimento número 74. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, vem respeitosamente dentro da legislação vigente e atendendo às normas legais dessa Casa de Leis, requerer ser oficiado do senhor prefeito municipal a fim que informe essa Casa Legislativa. Primeiro, qual o valor lançado das multas de trânsito aplicadas pela Guarda Municipal durante o exercício 2003 e onde são aplicados esses recursos? Às sessões 6 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 74/2004, da autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram com sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva. Requerimento número 75/2004. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, vem respeitosamente dentro da legislação vigente e atendendo às normas legais dessa Casa de Leis, requerer que seja oficiado o senhor prefeito municipal a fim que informe essa Casa Legislativa. Primeiro, qual o valor arrecadado a título de ISS da Praça do Pedágio situada na rodovia Castelo Branco nos períodos de 2003 e janeiro a julho de 2004. Segundo, onde são aplicados esses recursos considerando o estado em que se encontram as nossas vias públicas? Às sessões 6 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Presidente, preciso me retirar por 5 minutos. Requerimento número 75/2004, da autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram para sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva. Requerimento número 76/2004. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, vem respeitosamente dentro da legislação vigente e atendendo às normas legais desta Casa de Leis, e quer ser oficiado o senhor prefeito municipal a fim de que informe essas casas legislativas. Primeiro, qual o valor arrecadado a título de taxa de embarque e de aluguéis dos estabelecimentos situados no prédio da estação rodoviária nos períodos de 2003 e janeiro a julho de 2004. Segundo, onde são aplicados esses recursos? Às sessões 6 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 76/2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram com sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário da pasta de indicações. Indicação número 142 de 2004, da autoria do vereador Celestino Correia. Solicita ser encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: proceder com a iluminação na Avenida João Francisco de Oliveira, altura do número 2013, bairro Parque das Árvores, considerando a precariedade da iluminação nesse local. Às sessões 5 de agosto de 2004. Indicação número 143, de autoria do vereador Celestino Correia. Ser encaminhada às telefônicas a seguinte indicação: considerando o grande número de residências do Jardim Paraíso e ainda aquelas que serão construídas, solicita a viabilidade de serem feitas
as instalações necessárias para que possa obter linhas telefônicas, tendo em vista ser uma necessidade dos moradores do bairro. Às sessões 5 de agosto de 2004. Indicação número 144, de autoria do vereador Celestino Correia. Ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: efetuar fiscalização na rua José Sato de Tala Júnior, número 311, pois no local existe um prédio em construção, deixando materiais de construção na calçada e possibilitando os pedestres utilizarem a calçada. Indicação número 145, de autoria do vereador Celestino Correia. Solicita providências dos setores competentes da municipalidade, pois os moradores da rua 9 de Julho estão reclamando que o caminhão de lixo não está passando na rua, também não estão varrendo as mesmas. Indicação número 146, da autoria do vereador Celestino Correia. Seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de implantar redutor de velocidade, podendo ser um radar eletrônico, uma lombada ou tipo de redutor na rua Ângelo Ribeiro, altura do número 880, em virtude do excesso de velocidades dos veículos que transitam pela referida rua. Tal reivindicação partiu dos moradores da mesma, que estão preocupados com o risco de acidentes e atropelamentos. Indicação número 147, da autoria do vereador Celestino Correia. Ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: colocar praga com identificação do nome de Mário Rude no começo e no final da mesma, em regime de urgência. Indicação número 148, de autoria do vereador Josemir Maurício de Arruda. Solicita ser encaminhada à empresa telefônica a seguinte indicação: estudar a viabilidade de instalar um telefone público tipo orelhão no bairro Santo Antônio Velho. Indicação número 149, de autoria do vereador Celestino Correia. Seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de reservar um estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar, pagando a faixa amarela existente na rua Riciote e Convente para alunos da Escola de Educação Infantil Célio Lourdes Vercelino e da creche Napoleão Jorge. Esta medida é de extrema importância para que as crianças pequenas não tenham de atravessar a rua quando descem dos veículos de transporte escolar para entrar na escola. Indicação número 150, de autoria do vereador Josemir Maurício de Arruda. Se encaminhar à empresa telefônica a seguinte indicação: estudar a viabilidade de implantar o sistema de speed de conexão à internet em virtude das inúmeras solicitações que esse vereador tem recebido de empresas e da população em geral. Indicação número 151, de autoria do vereador Joelmir Pereira de Camargo. Solicita ser encaminhado ao prefeito municipal estudar a viabilidade de ser repassada subvenção à entidade da Associação de Proteção de Animais Dona Zilá, já declarada de entidade pública, entidade essa sem fins lucrativos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer duas indicações verbais e, aproveitando o embalo, eu quero fazer um comentário, solicitar ao senhor prefeito que coloque no calendário oficial do aniversário de Boituva, onde o coral dessa cidade e a orquestra filarmônica de Boituva possam conter no nosso calendário oficial pela passagem do aniversário da cidade, já que o senhor pôde ver e comparar, algumas pessoas aqui presentes também puderam apreciar o talento que nós acabamos tendo o prazer e a oportunidade de ver esse recital aqui nessa casa. E que isso me dá orgulho de que tem os nossos talentos, aonde esses talentos possam ser valorizados na pessoa da dona Zilda Policeno, do maestro Marcos Caldeira, onde brilhantemente fez a sua apresentação. E para a nossa cultura ser um pouco mais valorizada, contendo no nosso calendário oficial esse recital
com essa orquestra e o coral, eu acho que nós vamos estar valorizando a nossa cultura como um todo. E para isso eu preciso que essa indicação verbal venha acompanhada da assinatura dos senhores, para que a gente possa valorizar o que a gente tem em nossa cidade. A outra indicação é a respeito da rua Rafael Vitiello, aonde essa semana, acho que não foi publicado em nenhum jornal, mas ocorreu um acidente com um caminhão do lixo e com um dos funcionários que trabalham nesse caminhão. O próprio caminhão atropelou o rapaz que cata os lixos e eu estava chegando no local no momento do acidente. Então esse acidente se deu devido à má conservação daquela rua Rafael Vitiello, esburacada, os caminhões descem, não tem rotatória, complicando a vida dos trabalhadores. Por isso, tal fato que poderia ter sido uma fatalidade vem acontecer em nossa cidade. Pedir para que o prefeito municipal tome as providências cabíveis nessa estrada, nessa rua que não tem saída e também não tem rotatória onde os caminhões possam contornar. Isso, obrigado. Com as palavras do senhor secretário, a pasta de moções. Moção número 44 de 2004. Moção de congratulações. Senhor presidente, prezados vereadores, o vereador que a subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações ao senhor Gilson Urias da Silva, técnico de voleibol feminino de nossa cidade. O técnico Gilson treina aproximadamente 100 meninas entre 10 e 20 anos, recebendo total apoio das faculdades integradas de Boituva, FIB. Fundamentalmente, devemos destacar o trabalho que vem sendo desempenhado pelo técnico Gilson à frente do voleibol feminino de Boituva, obtendo resultados nunca vislumbrados, tendo como própria conquista da medalha de ouro nessa modalidade nos Jogos Regionais desse ano. O Gilson, pessoa da mais alta estima e de grande credibilidade entre os atletas, não mede esforços no sentido de que nossa cidade seja destaque nessa modalidade esportiva, atuando com total empenho na busca de resultados cada vez mais satisfatórios. Assim, não poderíamos deixar de parabenizar e reconhecer o salto dado do voleibol feminino de Boituva pelos méritos do técnico Gilson Urias da Silva. Diante disso, solicito a aprovação da presente moção pelos novos colegas, dando a posse ciência da mesma ao homenageado. Sala Sessões 5 de agosto de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Moção número 44 de 2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Senhor presidente, só gostaria de parabenizar o vereador Raul pela moção e consultá-lo, pois eu gostaria de assinar também essa moção. Está em votação. Os vereadores que concordam com os sentados, que discordaram, se levantam. Aprovado. Palavra livre. Senhor presidente, eu sei que o prefeito municipal ele não é obrigado a responder às nossas indicações, mas por consideração aos munícipes, cada indicação que é solicitada nessa casa, ele deveria responder, ou pelo menos justificar, pedindo que seja feito em forma de requerimentos. Há aproximadamente 4 meses, eu fiz uma indicação, pedindo para o prefeito Edson Marcusso um ponto de ônibus com cobertura próximo ao posto da Vila Aparecida. Coincidentemente ou não, o nobre colega Celestino Correia também fez uma outra indicação na nossa última sessão, também pedindo esse ponto de ônibus.
onde aquelas pessoas ficam ali à mercê do sol e chuva. E fiz também outra indicação, aproximadamente 4 meses, pedindo também coisa simples, coisa que não gera despesa para o município, um outro ponto de ônibus em frente à entrada do Novo Mundo, onde os moradores, os trabalhadores da usina Santa Rosa, eles ficam ali esperando o ônibus para ir trabalhar também à mercê do sol e chuva. E até hoje, depois de passar 4 meses, o senhor prefeito sequer deu uma explicação, deu uma justificativa. Eu gostaria, senhor presidente, se essas indicações não têm nenhum valor para o prefeito, que seja extinta dessa casa, para que a gente não perca tempo, para que o secretário não fique horas e horas lendo indicações, aonde elas não têm valor, e que desse ciência ao senhor prefeito municipal, porque a indicação ele tem a obrigação de responder. Então a Câmara não precisa ter indicação. Para quê? Para ter volume de trabalho, para ter leituras em excesso para o secretário ler? Já que a gente não tem resposta nenhuma, ou pelo menos este vereador não tem resposta das indicações. Senhor presidente, inicialmente eu queria cumprimentar o vereador Raul pela lembrança de elogiar o espetáculo que nós tivemos aqui na última sexta-feira. Foi digno realmente dos maiores elogios, e isso prova que nós temos que investir realmente na arte da nossa cidade. Quantas pessoas com talento imenso se apresentaram aqui, foram aplaudidos em pé, e a apresentação daqueles artistas nos emocionaram, nos arrepiaram. Então, parabéns. Eu gostaria de assinar também essa indicação de Vossa Excelência, nobre vereador. Meu caro presidente Valderi, eu também não poderia deixar de agradecer o seu gesto simpático de logo no dia 3 me convocar para assumir o cargo que é meu nesta casa. Não sei por que razão não pude fazê-lo na segunda-feira. Eu acho que não haveria nenhuma diferença entre assumir na segunda ou na terça. Eu apenas não pude participar da sessão, talvez histórica, porque ela decidiu um problema muito sério na nossa cidade, que era a famigerada taxa de iluminação. Se eu estivesse presente, apenas teria um voto a mais, até porque o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu não vejo porquê e em que eu poderia alterar alguma coisa naquela sessão. Apenas me dá a oportunidade, e as pessoas que acompanham as sessões de Câmara me perguntam como é que a imprensa publica que eu aprovei a derrubada da taxa se eu não fui autorizado a assumir naquele dia, como assumi em outras tantas vezes. E lembro aqui o ex-presidente João Pedro Pacheco, Ivaldo de Assis e o nobre presidente Valderi, que nas oportunidades em que nós tivemos, nos convocaram e gentilmente fizeram valer o direito que nós conquistamos nas urnas. Mas eu entendo que agora é um período eleitoral, as coisas realmente são diferentes, mas vamos deixar tudo para lá. Nós estamos aqui e, se Deus quiser, se Deus nos der vida, saúde, estaremos até o dia 3 de outubro, que é onde vai a licença da nossa candidata a vice-prefeito, a vereadora Noêmia. Portanto, senhor prefeito, senhor presidente, eu agradeço a gentileza, e já na terça-feira nós estávamos empossados. Respeitando a sua decisão, senhor presidente, eu não vou fazer nenhuma indicação verbal, porque eu entendo, já que eu estava empossado na terça-feira, eu também estava sujeito às normas da casa de que eu deveria apresentar as minhas indicações até sexta-feira, às 4 horas da tarde. Como eu não fiz, eu não vou fazer nenhuma indicação.
Mas aproveitando o meu tempo da palavra livre, não sei exatamente quanto tempo eu tenho, mas eu quero abordar 2 assuntos agora. Outro assunto eu abordarei na tribuna livre. Quando o vereador Raul reclamava de indicações, eu tenho um assunto aqui, senhor presidente, muito complicado, eu só estou trazendo aqui, que é exatamente para chegar ao conhecimento do setor de obras do município, porque eu estava aguardando a minha posse nesta casa para me dirigir pessoalmente ao setor de obras, porque eu fiquei realmente bastante entristecido visitando o bairro Chácaras Gerson Ferreira, fazendo a minha campanha, visitando os moradores. O estado em que se encontra aquele bairro realmente é bastante lamentável. Os bueiros todos entupidos, a água pluvial fica parada, gerando uma nuvem de pernilongo. Os moradores estão realmente revoltados. Um deles me emprestou aqui uma cópia, dizendo o seguinte: já cansei de pedir indicação para os vereadores, já cansei de pedir para o setor de obras, eu não sei mais o que fazer. Então o que estou fazendo agora? Eu mesmo estou requerendo. Então tem aqui um requerimento dele, escrito à mão. Veja que o ponto chega ao munícipe, e lá é área urbana, lá ele paga, ele me trouxe o carnê, ele paga IPTU, paga taxa de iluminação, paga um monte de coisa, e não tem calçado, o mato tomou calçado. Realmente uma situação bastante lamentável. O requerimento aqui, datado 7 de julho de 2004, eu vou reservar aqui o nome do morador. Ele diz o seguinte, que a Prefeitura Municipal de Boituva, eu fulano de tal, morador do bairro Gerson Ferreira, solicito a limpeza das beiradas das ruas, dos tubos que o mato invadiu, tudo, colocação de guia e sargento para o referido do bairro. Então o cidadão realmente está muito revoltado. Então ele pediu para que eu o acompanhasse e pude observar em loco a situação lamentável que se encontra naquele bairro, principalmente as bocas dos bueiros completamente entupidas com mato. Realmente é muito triste. E ele dizia: é só nessa época de campanha que a gente consegue ver o vereador por aqui. Eu tive que falar para ele que eu não sou vereador, eu estou pleiteando uma cadeira e gostaria, se pudesse merecer a confiança dele, eu ajudá-lo a resolver esses problemas. Esse mesmo bairro tem um outro problema muito sério, eles vêm lutando muito com isso, que é a reivindicação de que o serviço de Correios faça entrega de correspondência domiciliária. Eu peguei os dados que ele tinha, já vinha lutando há muito tempo, conversei, liguei para o setor da empresa de Correios, recebemos aqui um fax dizendo o seguinte: caro cliente, informamos que sua reclamação sobre entrega de correspondência em sua localidade, informamos que estaremos fazendo estudos para a implantação da distribuição domiciliária de correspondências nessa localidade no mês de agosto de 2004. Assim que for aprovado, recebermos recursos, implantaremos de imediato. Assim que recebemos esse fax, eu liguei para o setor responsável, falei assim, e disse para eles que isso aqui absolutamente não satisfazia, porque em agosto eles prometem estudos, depois dos estudos vão para as providências. Então eu diria aqui a nós todos que estamos em campanha, nós que estamos pedindo voto, que nos empenhássemos, todos nós, para que pudéssemos ajudar aquele bairro nesses 2 aspectos, no sentido de melhorar o setor de obras, retribuir, enfim, o que o contribuinte paga de imposto para receber o tempo de melhoras. Palavra livre é uma oportunidade que nós temos para manifestarmos aqui toda a nossa opinião. Nós levantamos uma questão aqui, numa outra substituição que nós tivemos, a respeito da famosa subvenção. Por coincidência, um dos jornais da cidade, eu lia uma publicação da Prefeitura de Iperó e dizia para mim mesmo: engraçado, a Prefeitura de Iperó é diferente da de Boituva, porque a resposta que eu recebi da Prefeitura de Boituva a respeito de subvenção
é que já tem verba no orçamento, que não precisa falar em valores e tal. Então a Prefeitura de Peró publica o seguinte: Marcos Antônio Tadeu Andrade, Prefeito Municipal de Peró, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção à Associação Fissurados Lábio-Palatais de Sorocaba, região tal, CNPJ tal, situada na rua tal, Sorocaba, e aqui vem aquela questão, no valor de R$ 780, divididas em 5 parcelas mensais, no período compreendido entre agosto a dezembro do corrente exercício. Vamos deixar mais uma vez aqui bem claro: nós não somos absolutamente contra a subvenção para entidades que necessitam, mas nós gostaríamos, enquanto estivermos vereador, gostaríamos de aprovar o projeto desta maneira: autoriza-se a subvenção no valor X, dividido em tantas parcelas, que daí fica uma coisa transparente. Para encerrar, senhor presidente, eu queria, na última sessão, eu estava aqui na plateia e eu ouvi a leitura, secretário, de uma resposta, de uma indicação da vereadora Patrícia, da Secretaria da Educação. Seria a respeito do CIMED. Eu não captei exatamente aquela resposta, mas eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência autorizasse que a Secretaria me encaminhasse uma cópia desse documento. Muito obrigado. Tribuna livre. Fará uso da tribuna o vereador Nelson Miguel, assuntos diversos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Tribuna livre é a oportunidade que nós temos de comentar tudo aquilo que acharmos que seja de interesse da população. A minha vinda a esta tribuna é a respeito de um assunto bastante complicado. Vai trazer uma polêmica muito grande, talvez tal qual a taxa de iluminação. Eu vou fazer um pronunciamento a respeito desse assunto, mas o tempo, evidentemente, não vai nos permitir que nós possamos discutir detalhes do que eu vou levantar. Eu acho que vou levantar uma questão que vai criar uma polêmica muito grande. Eu estou aqui o Código de Trânsito Brasileiro. Nós estudamos muito isso daqui, eu tenho uma assessoria especializada nesse assunto, mas antes disso, antes de entrar aqui nesse assunto, que é o mais, para mim, o momento é mais importante, eu queria fazer um comentário aos nossos colegas que estão fora, com exceção do vereador Celestino, fizeram parte de uma renovação da Câmara Municipal, e talvez não tenham tomado conhecimento de coisas acontecidas. Quando os senhores discutiram aqui na última semana a devolução da taxa de iluminação, eu comecei a voltar ao tempo e cheguei no dia 31 de março de 92, quando aconteceu um fato fantástico na nossa cidade. E voltei ao tempo porque eu me sinto realizado por ter, há 12 anos atrás, tomado uma medida ou tomado uma decisão idêntica àquela que os senhores tomaram. Para não tomar muito tempo, eu dizia que, de acordo com a Lei 757/92, de 31 de março de 92, o senhor prefeito, da época, que é o mesmo atualmente, fez publicar uma lei
que dava desconto aos contribuintes de IPTU na faixa de 30%, 20% e 10% respectivamente. Esses descontos, eles começaram a valer a partir de abril de 92, talvez porque o caixa do executivo estivesse ruim. A lei dizia o seguinte: todos os contribuintes que a partir de abril quitassem as suas mensalidades restantes, eles teriam um desconto de 30%. Só que naquele ano, assim que os carnês foram distribuídos, não houve desconto para quem pagou de fevereiro a março. Então houve uma injustiça muito grande aos bons pagadores e um prêmio para aqueles que não tinham pago. Então foi uma corrida realmente, e as pessoas procuraram quitar os seus carnês para ter um desconto de 30%. Que injustiça, senhores vereadores. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de apresentar um projeto que foi aprovado, que levou o número de lei 767/92. Eu dizia só o seguinte no início do projeto: estabelece um princípio de equidade na quitação tributária municipal. O que quer dizer isso? Esta lei nossa aqui fez com que a prefeitura devolvesse os 30% para aqueles que pagaram no início do ano e não foram beneficiados. Para provar, eu trouxe aqui para os senhores um carnê cujas prestações venciam em 93, e aqui na capinha criaram uma sigla, sendo CT, que quer dizer crédito tributário. Então, no ano seguinte, quando as pessoas que haviam pago no início sem desconto receberam os carnês, foram beneficiados não, foram justiçados, porque a lei que havia sido aprovada anteriormente, ela apenas beneficiava os que estavam pagando a partir de abril, ou então aqueles que não estavam pagando em dia. Apenas um exemplo que eu quis passar aos senhores, foi uma coisa parecida. Bem, senhores, a respeito do Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho uma informação, gostaria que a imprensa começasse a publicar já, que nós estamos levantando essa questão. Eu tenho aqui um parecer dizendo o seguinte: o título do parecer: a sociedade boituvense clama por justiça. A Prefeitura de Boituva, através do seu Departamento de Trânsito, conceituou as vias que têm as velocidades dos veículos medidas por radares de forma equivocada. A Avenida Brasil, Rua Conselheiro Antônio Prado e a Avenida Mário Pedro Vercelino, que possuem radares instalados, foram conceituadas pelo órgão municipal responsável pelo trânsito em Boituva como vias arteriais. Vias arteriais, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, caracterizam-se por possuírem velocidade máxima permitida acima de 60 km, acessos especiais e sem interseções em nível, conforme preceitua o artigo 218, inciso 1, a linha B. Requisitos técnicos que a Avenida Brasil, Rua Conselheiro Antônio Prado e a Avenida Mário Vercelino não possuem. O correto seria classificá-las como vias urbanas, que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, são definidas como ruas, avenidas, caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Dessa forma, as penalidades por desrespeito à velocidade máxima estabelecida devem estar embasadas no inciso 2 do artigo 18, demais vias do Código de Trânsito Brasileiro. Veja bem, senhores vereadores, eu acho que estou soltando aqui uma bomba na mão dos senhores, na nossa mão, porque
É claro que são detalhes que têm que ser muito bem estudados, mas estudando este código, chegamos à seguinte conclusão: todas as multas consideradas gravíssimas, cujos titulares ou cujos motoristas tiveram a sua carteira apreendida e uma multa de R$590, me parece, desde que a sua velocidade na época não tenha ultrapassado 59 km por hora, aquelas multas foram ilegais. Se o cidadão entrar na justiça, ele ganha na hora. Ele tem dinheiro de volta, pode processar o poder público por danos, porque ele teve prejuízo, muita gente deixou de trabalhar, porque teve a sua carteira apreendida. Então é um assunto muito sério. Eu tenho visto na propaganda dos candidatos a vereador uma frase mais ou menos parecida assim: por um legislativo forte. É isso mesmo que nós precisamos. Porque, embora eu dispute uma cadeira nesta casa, eu não sei o meu destino, como nenhum de nós sabemos. Eu posso amanhã ser o vereador, como eu posso ser apenas o cidadão. Como vereador, eu quero estar trabalhando para ter um legislativo forte. E como cidadão, eu quero que o meu legislativo seja forte. Eu quero que o meu legislativo se preocupe com essas coisas sérias. O cidadão quer isso dos vereadores. Está aqui à disposição, está tudo marcadinho aqui. O vereador que quiser discutir esse assunto, se o presidente da Câmara achar que seria interessante que nós criássemos uma comissão, que nós contratássemos um jurídico, para que esse assunto seja realmente muito discutido, porque vai gerar muita ação da justiça. Eu tenho certeza que a partir de amanhã, se a imprensa publicar exatamente o que nós estamos falando aqui, nós vamos ter muita gente, não procurando só a mim, mas todos os senhores. Eles vão querer saber por que então perderam a carteira e por que tiveram que pagar uma multa de R$590 se a sua velocidade não ultrapassou 59. Era o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2004, de 6 de 8 de 2004, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Boituva relativo ao exercício financeiro de 1999. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Emendas ao projeto de lei número 10/2004, de 7 de 5 de 2004, que altera e acrescenta dispositivo da lei municipal número 1539/2004, de 3 de 5 de 2004. De autoria do vereador Pereira de Camargo, já com parecer favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 10/2004, de 7 de maio de 2004, que altera e acrescenta dispositivo da lei municipal 1539/2004, 3 de 5 de 2004, de autoria do vereador João Pereira Camargo, já com parecer favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 15/2004, 4 de junho de 2004, que dispõe sobre a semana de conscientização e combate à violência da criança e adolescente no município de Boituva, de autoria do vereador João Pereira Camargo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Nada mais a ver nesse tratar. Declaro
Encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.